Ain-Hassad era a deusa da criação e criava formas usando seu próprio espírito. A partir dessas formas, seus filhos usaram seus próprios poderes para criar vida. Shilin inseriu o espírito da água na primeira forma. É assim que a raça dos elfos foi criada. Pagrio plantou o espírito de fogo na segunda forma, e assim a raça dos orcs foi criada. Mafir colocou o espírito da terra na terceira forma, e assim a raça dos anões foi criada. Saira inseriu o espírito do vento na quarta forma, e assim a raça das Erteias foi criada. Gran-Cain era um deus da destruição. Quando ele viu o trabalho de Ain-Hassad, ele ficou curioso e com ciúmes. Ele imitou Ain-Hassad e criou uma forma à sua própria imagem. Então ele foi ver Shilin, sua filha mais velha, e pediu-lhe para inserir o espírito na forma. Shilin ficou muito surpresa e disse-lhe: Pai, por que quer fazer isso? Ain-Hassad, minha mãe, é responsável pela criação. Por favor, não cobice o tipo de trabalho que não é seu. Uma criatura que recebe vida de um deus da destruição só trará desastre. Mas Gran-Cain não desistiria. Depois de muita bajulação e persuasão, finalmente ele conseguiu o consentimento de Shilin. Farei isso então, mas já dei o espírito da água à mãe. A única coisa que posso lhe dar são as sobras, disse Shilin. Ela deu o espírito da água estagnada e podre para Gran-Cain, e ele aceitou de bom grado. No entanto, Gran-Cain sentiu que não era suficiente dar apenas um espírito para sua criatura. Então ele foi ver Pagrio, seu filho mais velho. E assim como Shilin, Pagrio também avisou seu pai. Porém ele não podia dizer não. Então ele deu o espírito de fogo enfraquecido a Gran-Cain, e ele aceitou de bom grado. Mafir também implorou a seu pai com lágrimas nos olhos, mas acabou dando o espírito da terra estéril e contaminado a ele. Saira, por sua vez, deu ao pai o espírito do vento selvagem e violento. Satisfeito, Gran-Cain pegou tudo o que lhe foi dado e gritou: Olhe para as criaturas vivas que estou fazendo. Olhe para aqueles que nascem com o espírito da água, com o espírito do fogo, com o espírito da terra e o espírito do vento. Serão mais fortes e mais sábios que os gigantes. Eles governarão o mundo. Gran-Cain gritou com grande orgulho para todo o mundo e plantou o espírito nas criaturas de sua própria imagem. No entanto, o resultado foi terrível. Suas criaturas eram fracas, estúpidas, astutas e covardes. Todos os outros deuses desprezaram as criaturas de Gran-Cain. Derrotado pela vergonha de seu fracasso, ele abandonou suas criaturas e se escondeu por um tempo. Essas criaturas são chamadas de humanos. A raça dos elfos era sábia e sabia como fazer magia, mas eles eram menos sábios que os gigantes. Portanto, os gigantes permitem que os elfos os sirvam na política e nas atividades relacionadas à magia. A raça dos orcs era forte. Eles possuíam força inesgotável e grande força de vontade. Porém, não eram tão fortes quanto os gigantes. Assim, os gigantes permitem que os orcs os sirvam na guerra. A raça dos anões era habilidosa. Eles eram bons engenheiros, matemáticos habilidosos e se destacavam com excelente perícia. Os gigantes permitiram que eles servissem no trabalho bancário e manufatureiro. A raça alada das Erteias era amante da liberdade e possuía uma curiosidade eterna. Os gigantes queriam capturar e subjugar as criaturas que voam livremente, mas assim que uma Erteia foi trancada em uma gaiola, ela rapidamente perdeu sua força e morreu. Os gigantes ficaram sem escolha, a não ser permitir que as Erteias voassem livremente. As Erteias visitaram a cidade dos gigantes
para lhes dar notícias de outras partes do mundo. Os humanos não faziam nada de bom, e assim tornaram-se escravos dos gigantes, fazendo todo tipo de trabalho manual. A vida dos humanos não era melhor que a dos animais.